Bom, hoje nós estamos tratando aqui a terceira aula do segundo trimestre. Então, o nosso tema geral, irmãos, desse segundo trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança. Vejam que tem 3 palavras aí muito importantes que tem a ver com todo o processo soteriológico, que é a palavra salvação, é a palavra santidade e a palavra perseverança, né? Então, o caminho da salvação, santidade e perseverança até chegar no céu. A lição de hoje é a lição de número 3, 21/4/2024. Hoje, inclusive, é aniversário da minha mãezinha, 80 anos de idade. Então, o tema da lição de número 3, lição de hoje, 21/4/2024, é o céu, o destino do cristão, é o alvo do cristão. O texto áureo está em Filipenses 3:20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa lição prática, ou verdade prática, ela diz assim: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Essa verdade prática ela é muito interessante, porque ela conclama a uma restauração da mente do crente, no sentido de que ele pare de viver só de acordo com a agenda terrena e passe também a incluir essa agenda celestial, esse compromisso celestial, que é o mais importante dos compromissos, né? Muito bem, a leitura bíblica em sala está em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, depois 20 e 21. Então vamos ler Filipenses 3, 13, 14, 20 e 21. Eu vou ler o 13, o irmão lê o 14 e assim outro irmão lê até o 21. Mas, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. E tem um outro texto de leitura bíblica em sala, que é Apocalipse, capítulo 21, versículos 1, 2, 3 e 4. Eu vou ler Apocalipse 21, 1. Aí os irmãos participem lendo outros. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus está com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Glória a Deus. Nós temos alguns objetivos que a gente precisa trabalhar em sala, né? Eu olho muito para os objetivos, porque os objetivos são aqueles conteúdos que seriam os essenciais. Quer dizer, de tudo que tem na revista, o que se aproveita naquela matéria, naquele dia, ou que se quer deixar de aproveitamento, é exatamente o conteúdo dos objetivos. Então, quais são os objetivos? Primeiro, distinguir o céu como morada final da vida eterna com Deus. Então, como que seria isso aqui? Nós precisamos deixar claro que o crente ele tem uma destinação eterna.
E a destinação eterna do crente não é morar, por exemplo, em Alphaville, morar, por exemplo, no Brooklyn, morar, por exemplo, num apartamento, numa casa, numa fazenda ou numa praia. Em Dubai, né? O alvo final do crente também não é o mausoléu, não é a sepultura, porque dizem que se tem uma certeza que todo homem tem, que é uma certeza absoluta, é que ele vai morrer. E alguns atrelam essa certeza de que o ser humano vai morrer com o destino final do ser humano. Quer dizer, como se houvesse uma animalização do ser humano, a ponto do ser humano extinguir-se integralmente, como os animais mesmo, no momento da sepultura. E para o ser humano há um destino diferente. E para o crente há uma rota totalmente singular. Qual é a rota? É o céu. Então, qual é o destino final? Qual que é a morada eterna? Não é aqui nesse mundo. Também não é na cessação pura e simplesmente da vida humana. Mas sim, para o crente, a morada eterna. Estar com o Senhor eternamente. O céu, esse lugar que o Senhor nos conduzirá a todos. Então esse é um objetivo. O segundo objetivo, apresentar o conceito de céu conforme o livro de Apocalipse. O que seria o céu, né? Segundo o livro de Apocalipse. Nós temos o céu sendo trabalhado na Bíblia. E essa semana nós conversamos com o João. O João, ele teve a oportunidade de ouvir o pastor Ciro Zibordi fazendo um comentário dele nessa lição. E o pastor Ciro Zibordi, ele entende que o céu é o céu atmosférico, que pega essa atmosfera mais o cósmico, o segundo céu, que seriam as regiões celestiais, ok? E o terceiro céu, que é a habitação de Deus, e nessa habitação de Deus é onde o crente tem como alvo final. Eu, particularmente, concebo a ideia um pouco mais ortodoxa quanto à descrição do céu. Nós temos o céu atmosférico, que é essa abóbada celeste, que tem a ver com aquilo que você olha aqui e você vê aqui, essa atmosfera, né? Nós dividimos em 3, existem divisões até em 7, né? Mas nós dividimos em 3 para respeitar o limite bíblico, tá? Então, esse céu atmosférico aqui é o primeiro céu. O segundo céu é o céu cósmico. O céu cósmico tem a ver com o quê? Tem a ver com o espaço sideral, tem a ver com os planetas, tem a ver com as galáxias, tem a ver com esse ambiente cosmológico que é vastíssimo, né? E tem o terceiro céu, que aí, nesse terceiro céu, nós estamos falando de uma dimensão espiritual, tá certo? Uma dimensão espiritual onde as coisas espirituais acontecem. A morada de Deus, onde ali é reino celestial, por exemplo, lugares celestiais, aonde os crentes estarão. Então, nessa terceira dimensão. Outra coisa, eu organizo meu pensamento e estou compartilhando aqui com os irmãos da seguinte forma: na minha concepção, biblicamente falando, o céu é um lugar, biblicamente falando. O céu é sempre descrito em termos de espaço e tempo, dentro de uma dimensão, biblicamente falando. O céu é um lugar. Mas a própria Bíblia, em determinados momentos, ela vai deixar claro que o céu não é um lugar onde você pode situá-lo longitudinalmente, certo? Ou, como é que é? Longitudinal e latitudinalmente. Porque você pega o globo, você faz aquele corte lá, latitudinal e longitudinal. Se você pegar essa mesma métrica, latitude e longitude, e for aplicar para o céu, para o cosmos, para a existência, você não vai encontrar o céu num ponto, dizer ele está na janela 1040, ele está na janela 2050, ele está na janela 8090. Não existe isso aí. Por quê? Não, porque ele, na minha concepção, ele não está dentro dessa dimensão. Ele não está dentro da dimensão material, ele é para além da dimensão material, porque o ser humano,
quando ele existe em carne, ele está preso ao tempo e espaço. Mas enquanto um corpo glorioso, ele não está preso mais ao tempo e espaço. Por exemplo, rapidamente aqui, essa é uma discussão que não interessa talvez a sala, interessa a nós aqui, mas a sala talvez não. Mas, por exemplo, pense em Jesus ressurreto. Vamos pensar em Jesus ressurreto. O Cristo ressurreto, ele tem um corpo glorificado. Ele é a referência para nós de tudo que é glorificado, certo? Ele tem um corpo glorificado. Então, ele enquanto corpo glorificado, quando ele queria se deslocar de Jerusalém para Samaria, com o corpo glorificado, digamos, Jerusalém para Galiléia, porque ele fez esse trajeto, Jerusalém-Galiléia. Quando ele saiu de Jerusalém e foi para Galiléia, porque ele fala para o Pedro, eu vou encontrar você lá na Galiléia, não foi? Então, quando ele sai da Galiléia de Jerusalém para Galiléia, humanamente falando, ele faria o percurso, a pé, caminhando. Quanto tempo demoraria? Não sei, algumas horas lá, talvez um dia, e caminharia. Tudo bem. E espiritualmente, ele precisa atravessar esse tempo? Ou ele está aqui e está lá? Ele, espiritualmente, biblicamente falando, ele está aqui e está lá. Por quê? Fala que ele apareceu, né? Ele apareceu. Então, não existe essa ideia de caminhada, não existe essa ideia de distância. Tudo é uma coisa só. Tem um teólogo do quarto século, né? Que é o Santo Agostinho de Hipona, que era um cara com a mente maior que a caixa craniana. E ele dizia o seguinte, que a eternidade, não pensa aqui nessa vida não, pensa na eternidade. Você morreu, está com o corpo glorificado, então você está na eternidade, o corpo glorificado em Cristo. Então, na eternidade, o Agostinho fala que a eternidade é o aqui e o agora. O que quer dizer o aqui e o agora? Quer dizer que tudo na eternidade é uma mesma coisa. Não existe essa questão da dimensão A, B, C ou D. Então, eu acredito muito que no céu nós temos uma dimensão nova. Uma nova dimensão, tá? Agora, biblicamente, numa interpretação mais literal da Bíblia, você vai encontrar sempre indicando um lugar. Talvez isso seja uma linguagem bíblica para facilitar a compreensão, porque a Bíblia é sobretudo para o simples. A Bíblia é uma narrativa simples para o simples. E para os simples, eles não fazem aprofundamento, porque a mensagem do Evangelho é básica, é elementar, entendeu? Então, e o conceito de o céu ser um lugar, para nós que estamos sempre limitados a essa questão de lugar, para nós o céu ser um lugar, me parece que é mais fácil de compreender, é mais fácil de ensinar e é mais fácil até de crer. Aí eu vou para um lugar, porque o ser humano tem isso, né, enquanto vive aqui, tá? Mas esse é um conceito que a gente precisa trabalhar, né, o conceito de céu segundo o Apocalipse, tá? Muito bem, e o terceiro ponto, pontuar que o céu é o destino dos cristãos, o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Agora, é importante, eu acho que nesse ponto aqui, a gente salientar, irmãos, que é um lugar de repouso, mas não de inatividade. Porque o repouso não significa inatividade. Nós repousaremos daquilo que nos é mal, mas não repousaremos da atividade, porque nem toda atividade é má. Por exemplo, eu sinto muito prazer quando eu venho aqui dar aula, eu sinto satisfação. Agora, se você falasse para mim assim, Pastor Henrique, vamos encher uma laje agora no domingo de manhã, depois vai ter um churrasco, eu vou ter atividade do mesmo jeito, mas eu vou ficar meio pesado com aquele negócio. Eu vou mesmo... Eu vou ficar pelo churrasco, e pela companhia da pessoa também, né? Pela amizade, pela dívida moral, né? Pela dívida moral, pelo compromisso moral, pelo senso de dever, mas por uma questão de satisfação... Tem dimensões diferentes. Aí a gente vê naquela passagem de Paulo que ele não conseguiu nem mensurar, né? Ele não conseguiu nem mensurar o que ele via. Sim, sim. Tão grandioso que era a dimensão onde Deus estava habitando. Exatamente. Porque a gente não consegue mensurar isso. A Bíblia não deixa claro. Não deixa. Ela dá. Dependência de alimentação. Você falou de não ter alimentação. Nós vamos se alimentar do que lá? Vai ter essa necessidade, uma vez que nós somos espirituais? E necessidade, biblicamente falando, não. Então, biblicamente nós não temos. Por exemplo, Jesus tinha necessidade. Jesus é a nossa referência. Ele com o corpo glorificado tem a necessidade de se alimentar? Não. Mas ele tem a possibilidade de se alimentar? Ele tem. Aqui nesse mundo é isso que então, é isso que eu estou dizendo. Ele tem a necessidade e possibilidade. Necessidade? Não.
Possibilidades. Sim, possibilidades, sim. Deslocamento. De deslocamento, de interação, de comer, né? Eu já contei para os irmãos, Você vai se sentir bem, né? ah, com certeza, né? Eu particularmente vou querer comer. Eu falo, não, isso é uma fonte de prazer. É o seguinte, o céu não é, o céu não é, ele não vai engordar, né? O céu não é o lugar de satisfação. Então, por exemplo, Lucas 24 fala lá que Jesus comeu peixe com mel. O texto fala que Jesus comeu peixe com mel. Quando eu fui no Ceará uma vez visitar minha irmã lá, e acabei ficando uns dias lá, aí ela falou assim, eu vou levar você lá no Mercadão de Fortaleza, né? Pra você comprar uns souvenirs lá, uns negócios. Aí eu fui no Mercadão de Fortaleza, lá num certo, mas só que é enorme, enorme, enorme. Aí eu falei, eu não vou ficar andando tudo isso aí não, eu vou sentar aqui e vou pedir um lanche aí. Aí a moça foi e falou assim, o senhor não quer experimentar um peixe que acabou de sair agora? Era um peixe na banana e no mel. Eu falei, olha aquele estranho assim, né? Mas eu falei, dá um pouco para mim aqui, eu comi, foi maravilhoso aquele negócio. Então, né, quando chegar lá no céu, você tem a possibilidade, não a necessidade, tá bom? Oi, Ângela. A figura de linguagem sobre o céu é para facilitar a nossa compreensão, na sua opinião, tipo, portões celestiais. Para que precisa de um portão no céu? Nem Alphaville tem portão. Então, ruas de ouro e de cristal. Para que você precisa de... Então, eu estava escutando o pastor falando que esse tipo de figura de linguagem, principalmente da rua de ouro, é para dizer para nós que lá o ouro ele não tem nenhum valor ao ponto de eu pisar. Sim. Entendeu? Isso Essa é uma... Você vê como a hermenêutica, ela é rica. Ela não é, a gente nunca pode empobrecê-la, sempre olhando para... Por um lado, tem essa hermenêutica. A rua é de ouro porque o ouro é básico. Como o piso é básico, o chão é básico, o solo é básico, né? Por outro lado, o ouro é eterno. Então, se o básico é eterno, é porque aquele lugar é eterno, é duradouro. O ouro é valioso, né? Então, tem essas conotações. Tudo figura de linguagem, é claro. Agora, numa linguagem literal da Bíblia, se você interpretar a Bíblia de forma literal, então como é que você vai conceber o céu? A partir dessa descrição ipsis literis, letra por letra, palavra por palavra, entendeu? E às vezes você vai encontrar alguns questionamentos que é essa hermenêutica mais lógica, né? Uma hermenêutica mais lógica. Você, peraí, isso aqui está dizendo que é rua de ouro, mas eu não preciso do ouro, porque o ouro aqui é moeda de troca, o ouro aqui ele tem a ver com comprar e vender, ele tem aqui a ver com riqueza, a minha riqueza lá será Deus, etc. Então eu não preciso do ouro, né? Por exemplo, o mar de cristal é inócuo, porque eu não vou precisar da água, e o cristal aqui para nós, ele tem valor de joia, ele tem valor de patrimônio, ele tem valor de riqueza, né? Então lá é isso. E todos os aspectos, se você for pensar por uma hermenêutica mais lógica, não haverá isso. Agora, é claro que isso daí traz glamour para nós, traz valor para nós, agrega consciência de quão rico, de quão extraordinário, de quão glorioso, de uma dimensão que nunca se teve, entendeu? Por exemplo, compara-se às vezes alguém faz essa triste comparação do céu, por exemplo, quanto ao ouro, com o Império de Salomão. O Império de Salomão, ele é um império ínfimo perto do que se compara, do que a Bíblia mesmo descreve quanto ao ouro do céu, entende? Por exemplo, o ouro do Salomão, ele é um ouro aquilatável, quantificável. O ouro do novo céu e da nova terra não é quantificável, ele é inquantificável. Entendeu? Você não pode quantificar, você não pode colocar, mensurar. O ouro do Salomão tem peso, lá está escrito o peso que ele tinha lá. A gente se admira do peso, mas aqui a gente não tem que se admirar do peso, porque aqui não tem peso. Aqui é abastado, aqui é ilimitado, entendeu? Eu fiquei na sua colocação com relação à dimensão, né? Em questão de valores, princípios, necessidade, é outra dimensão. Questão de quantificar alguma coisa, né? Qualificar ou quantificar. Aqui, né? Aprendemos aqui com a nossa necessidade. Da água, do ar, da iluminação, quer dizer, nós temos essa necessidade como ser humano. Agora, no corpo glorificado, isso vai ser outro tipo de... Se você pega, por exemplo, um pastor mais ortodoxo na hermenêutica, que interpreta a Bíblia de forma mais literalista, e é importante interpretar de forma literal como regra, né? Você vai ver que o ensino é sempre no sentido disso como sendo algo
tangível mesmo, algo real mesmo, que nós vamos chegar lá e vamos pisar nas ruas de ouro, nós vamos chegar lá e vamos ver literalmente o mar de cristal, nós vamos chegar lá e vamos ver. E numa interpretação literal é isso mesmo, e acabou. É assim como é, tá certo, tá na Bíblia, é o que tá na Bíblia. Agora, refletindo mais profundamente, nós percebemos que isso aí são alegorias e simbologias de benesses, de beatitudes, de donativos, entende? De dons, de galardões que o Senhor compartilhará conosco. Não o galardão lá do tribunal de Cristo, mas galardões no sentido de bondades, de gentilezas, entende? De Deus e de riquezas de Deus, né? Oi, João. Pastor, a gente também pode analisar que muito simbolismo das coisas, né, do ponto de vista materiais, que nós, até no âmbito religioso que nós praticamos, tem algo que reflete vindo do próprio Deus, né? Por exemplo, quando foi para fazer o tabernáculo, todas as características do tabernáculo, a própria arca da aliança, foram instruções minimamente vindas de Deus. Então a gente pode analisar também que as características celestiais, ela também tem essa conotação de dizer que isso já vem do próprio Deus e Deus de alguma forma trouxe isso para nós. Por exemplo, a gente pega o ouro, que é uma pedra preciosa, né? um minério precioso e difícil de encontrar. Mas isso a gente pode talvez debruçar em analisar, né? Refletir, que é algo que veio de Deus para nós aqui. Sim. Tanto que o Apocalipse fala, né, o tabernáculo. Então, tem até algumas pessoas que gostam de criar uma questão mística, né? A arca da aliança Deus levou para o céu. Eu acredito que não. Sim, falam isso. Falam isso. Enfim, mas a gente pode também fazer esse tipo de reflexão, né? Eu acho que... Esse simbolismo vindo da parte de Deus também. Vamos pensar, João. Porque quando Deus senta uma hora com Moisés, vamos pensar nessa comparação que você faz. Deus senta uma hora com Moisés e fala assim, ó, escreve aí. Aí ele dá o projeto do tabernáculo. É Deus falando com Moisés. Show, esse é um ponto. Agora vamos pensar no João. É o João descrevendo o que ele vê, que é transcendente, indescritível, impalpável, incompreensível, incomensurável, grandioso, gracioso, glorioso, estupendo, né? Algo que é, como diz Paulo, inefável. O que é inefável, Paulo? Porque essa palavra no próprio dicionário é uma palavra complexa, né? Inefável, aquilo que é indescritível, coisa inefável. Então, João vê o inefável. Paulo era mais zeloso. Ele fez o quê? Ele falou, eu vi coisas inefáveis, que o homem comum não é capaz de entender. Então ele calou-se. O João viu e aplicou terminologias que ele, João, compreendia. Para que ele pudesse ilustrar, entendeu? Aquilo que ele estava vendo. Então, eu vejo um pouco diferente nesse sentido só. Porque no tabernáculo é Deus quem vai falando. Faz. Lá, Deus mostra e João descreve. Então, aqui está uma descrição advinda do próprio João, porque é ele que está vendo. Tanto que você pode ver que ele fala assim, e vi. O que você vê? Bom, se eu colocar aqui, por exemplo, os irmãos aqui, cada um está vendo de um jeito aqui. Ninguém está vendo a mesma coisa, porque a gente vê a partir dos nossos olhos, mas a partir da nossa história, a partir das filosofias que a gente tem, a partir das nossas crenças, a gente vê a partir da criação, cada um interpreta uma situação de uma forma, porque a gente vê, vamos dizer assim, influenciado por aquilo que somos. Então a gente não vê puramente o que é, a gente vê o que é na perspectiva na nossa perspectiva. Então João vê, tanto que se você pegar o Apocalipse, a melhor forma de interpretação dele é você interpretar o Apocalipse a partir do Antigo Testamento. Então, por exemplo, ouro, o que é o ouro no Antigo Testamento? Cristal, o que é cristal lá no Antigo Testamento? Por exemplo, a questão lá da árvore da vida, o que é a árvore da vida no Antigo Testamento? A questão das suas folhas serem remédio para as nações, folhas e frutos serem remédio para as nações. O que é isso? Remédio para as nações. Então você tem que interpretar o Apocalipse à luz do próprio Antigo Testamento. Por quê? Porque João estava, vamos dizer assim,
influenciado por toda a teologia do Antigo Testamento. Então ele pega aquilo que ele tem e ele enxerga. Agora, esse é um ponto. Agora tem um outro ponto, dentro do que você falou, que é o seguinte: por um lado, é João quem descreve, a partir das percepções dele mesmo. Por outro lado, onde está a inspiração bíblica? A inspiração bíblica, por exemplo, nós não temos num assunto lá da bibliologia a questão da inspiração bíblica, sim ou não? Dentro da teologia chamada de bibliologia, que é a doutrina que estuda a Bíblia, nós não temos um tópico chamado de inspiração bíblica, sim ou não? Inspiração. A Bíblia é um livro o quê? Inspirado. Veja que a Bíblia não é um livro ditado, ela é um livro inspirado. Bom, então aonde está a inspiração? A inspiração ela é chamada de inspiração plenária. O que é inspiração plenária? Deus, ele inspira o registro, certo ou não? Tanto que, por exemplo, o Golias fala na Bíblia e ele é ímpio, e ele fala impropérios na Bíblia, mas está registrado. Então a inspiração não está no que ele fala, porque Deus não inspirou ele, mas a inspiração está no registro, a inspiração plenária, em contar aquela história. Por exemplo, Satanás fala na Bíblia. Tem hora que Satanás fala coisas verdadeiras. Tipo quando Jesus encontra os demônios lá e eles falam assim: por que vieste nos perturbar antes do tempo, ó filho do Deus Altíssimo? Aqui Satanás está falando uma coisa verdadeira. E quando lá no Gênesis ele vai e fala para a mulher assim: Deus é mentiroso, porque o dia que você comer você não vai morrer, você vai se tornar semelhante a Deus. Então que inspiração teria naquela fala? Nenhuma. O que aconteceu ali foi, a inspiração ela é plenária, ou seja, é o registro, sabe? O registro, porque é mais ou menos assim, essa fala aqui, ó, não edifica, mas o registro todo edifica, a história toda edifica, mais ou menos assim. Então essa é chamada inspiração plenária. A outra inspiração é a inspiração gramatical. O que quer dizer isso? Quer dizer que na hora dos indivíduos escreverem, Deus de alguma forma trouxe para eles palavras, que estas palavras foram orientadas por Deus. Eles podiam usar outras palavras, mas eles utilizaram aquelas, porque eram palavras que melhor descreviam o que Deus queria revelar. No texto original. Como no texto original. Você viu o verbo, coisa, tem uma tradução e elenca uma série de Sim, interpretações. Exatamente. Não, mas se a gente buscar, por exemplo, a hermenêutica autoral, o que é a hermenêutica autoral? Assim, pela gramática da época, aramaica. Não, sim, mas o que eu quero dizer também é assim, por exemplo, pensa... A riqueza que tem naquela palavra. Sim, mas pensa assim, Júlio, se eu conseguir chegar naquilo, porque a arte da hermenêutica é exatamente essa, eu chegar naquilo que o autor quis dizer. Se eu chegar naquilo que o autor quis dizer, eu vou entender que aquela palavra ali é uma palavra que ele, autor, tinha no vocábulo dele, ele tinha no glossário dele. Mas aí Deus vai e indica para ele, fala assim, escolhe essa palavra aqui, ó. Por isso que as palavras na Bíblia são importantes. Tipo, por exemplo, a palavra graça é uma palavra importante. Mas você escreve uma Bíblia sem a palavra graça? A palavra justificação é uma palavra importante. A palavra céu, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando aqui o elemento do céu. O céu, por exemplo, é uma palavra, é um termo importante. Então, aqui, nesse sentido, então, pode ser que Deus quis revelar a nós desta forma na inspiração gramatical, porque aí o João podia escolher, por exemplo, prata e ouro. Aí Deus falou, coloca ouro. João poderia escrever, por exemplo, cristal, né? Diamante, rubi e cristal, vai. Diamante e cristal. Deus falou, coloca cristal. O João poderia escrever, por exemplo, ruas de ouro e não sei o quê. E Deus foi inspirando-o na gramática. Entendeu? Não é que Deus foi lá e autômato, vai João, escreve aí. Não. Mas Deus foi sugestionando para ele. Quando você está escrevendo alguma coisa, você já tirou uma palavra, falou assim, uma conversa de WhatsApp. Eu vou mandar uma mensagem para a Roseni. Puxa, mas a Roseni não vai entender bem essa palavra aí. Não é porque ela não tem capacidade de interpretação, é porque essa palavra de alguma forma vai trazer uma mensagem que eu não quero transmitir aqui. Não é a mensagem que eu quero transmitir, é outra mensagem. Então eu vou usar uma outra palavra. Você não faz essa seleção de palavras, sim ou não? Na hora de escrever a Bíblia, os autores também fizeram essa seleção de palavras. E esta seleção de palavras é inspiração gramatical. Deus inspira a escolha das palavras. Então, se eles colocaram, por exemplo, ruas de ouro, não sei o quê, fizeram a partir deles mesmos. Mas no acervo de expressões deles, eles fizeram dentro daquilo que Deus
diz, tá bom? Então, ok, irmãos, a ênfase da aula de hoje é essa daí. Nós temos 10 minutinhos, vamos lá. O céu é o alvo, né, de todo cristão. Definição de céu. Eu acho muito legal a gente sempre trabalhar as definições, porque a definição, ela coloca limites para nós, né? Eu não posso passar. Por quê? Porque eu tenho um limite aqui. E definição. A palavra hebraica, Shamaí, que significa céu, ou céus, né? Aparece 419 vezes no Antigo Testamento. E o termo grego, ouranás, também é céu, aparece em Mateus, aparece em Apocalipse, aparece 280 vezes no Novo Testamento. Com dois sentidos. Primeiro sentido, como fundamento, ou melhor, firmamento, universo e atmosfera. Então aqui, essas palavras, elas têm essa ideia do cosmo, do céu criado, do cosmo, certo? Então esse é um aspecto. E depois, céus, siderais, estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas, perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Então, seria mais ou menos se a gente pudesse dizer o seguinte, que biblicamente, tá? Biblicamente, a palavra céu, se você encontrar em outro lugar, ela vai estar se referindo a esse céu cósmico mesmo aqui, esse céu criacional, esse céu criado. Agora, biblicamente falando, essas palavras, elas têm uma conotação espiritual. Elas têm uma conotação para falar sobre a habitação de Deus e para falar sobre as regiões celestiais e para falar sobre o destino, né, eterno dos cristãos, tá? Nas traduções bíblicas em língua portuguesa, a palavra Shamaí foi traduzida por altura, né, e ouronás como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos: o céu atmosférico, o universo, o firmamento dos céus, e a morada de Deus. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, que é chamada de morada de Deus. Vamos pensar nesse nome, morada de Deus. Pastor, Oi, irmã Miriam. Só uma pergunta. Quando Jesus fala que eu irei, né, e vou preparar-vos lugar. João 14. Como se essa cidade ainda tivesse em construção, né? Que ainda ele ia preparar, que não estava preparado lugar para a gente ir ainda, né? Ele fala assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai, aí ele fala, Miriam, há muitas moradas. Sim. Né? Há muitas moradas. Então, ele indica ali uma ideia não de improviso, uma ideia de planejamento. Se a gente pensar, por exemplo, naquele momento que Jesus fala algumas vezes nos evangelhos, e repete: vinde benditos de meu Pai, possuir a terra que vos está preparada por herança. Aí veja que é desde os séculos. Então não há improviso, não é assim, vou subir lá rapidinho, ver se eu construo 2 cômodos e um banheiro lá pra vocês, porque eu chave. Não terminou. Entendeu? Porque se a gente não mudar esse conceito a partir de outros textos conexos, né, nós não temos, a gente acaba tendo uma ideia do improviso. Uma ideia de que o Senhor Jesus foi fazendo as coisas a partir do que ele foi encontrando de problema e ele foi lidando. E não é assim. Esse pensamento do improviso, ele tem uma questão teológica. Por exemplo, tem uma teologia chamada teísmo aberto, que é pregada muito pelo Ricardo Gondim. No teísmo aberto, o Senhor não tem um futuro definido. Ele vai construindo o futuro na medida que a gente vai tomando decisões. Então a terra pode seguir nesse sentido, pode seguir naquele. E aqueles que vão morrendo, ele vai preparando casa. Tem que construir uma casa para ele estar chegando aí. Outra coisa, ele está trazendo o filho dele. Morreu ele e o filho dele no carro lá e tal. Não sei o quê. É uma loucura. Entendeu? Então, como que a gente tem que entender? Sempre a partir da previdência. Deus é previdente. Não tem nada novo para Deus. Nada do que não foi. Deus não é pego de surpresa.
Então, quando o Senhor Jesus fala assim, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, se não houvessem as moradas eternas, ainda assim o Senhor as construiria. Ainda assim, mas já tem. Por exemplo, tanto que quando o escritor aos Hebreus vai falar de Abraão, ele fala assim, Abraão buscou não uma morada terrena, ele buscou a morada eterna. E quando fala dessa palavra eterna, não quer dizer que é de Abraão para frente. É eterna, ela sempre esteve lá. Ela é, entendeu? Ela já existe. Então, o Senhor não é pego de surpresa, né? Você entendeu, Miriam? Essa questão, essa questão desse trocadilho. Na verdade, quando eu penso nessa passagem, nessa fala de Jesus, eu vou para o lugar, eu vejo carinho, eu vejo amor, eu vejo cuidado nisso. Tem uma outra coisa também. Há um zelo dele, né? Isso, nesse sentido. Eu recebo alguém da minha casa de qualquer jeito? Não. Eu vejo nesse contexto de família mesmo. Sim, De montar perfeito. a mesa, de preparar as bodas do cordeiro. Por exemplo, agora tem uma outra conotação também. Por exemplo, quando ele fala assim, eu vos prepararei lugar, né? Tem outra conotação, que é o seguinte, vamos pensar, a casa o céu, morada eterna, lugar celestial, está preparado, pronto. Agora, esse lugar celestial está preparado e ele só é acessado por nós através de quem? Quem que prepara isso para nós? É Cristo. Entendeu? Porque a santidade de Deus não tolera o pecado. E nós somos pecadores. Só tem um jeito de encontrarmos a redenção. É em Cristo. A justificação é em Cristo. A regeneração é em Cristo. A salvação é em Cristo. A santificação é em Cristo. A perseverança é em Cristo. Então, se nós não tivermos Cristo, esse lugar não é preparado. Fica tranquilo que eu garanti o seu lugar lá. Eu garanti o seu lugar lá. O espaço já está lá, tudo, mas eu garanti o seu lugar, tá bom? Então, aqui tem essa questão. Eu queria só trazer uma situação aqui para os irmãos, para nós finalizarmos, que eu acho que é interessante também, que é a descrição do céu, segundo o livro de Apocalipse, que ele diz assim, lá no item 2, o novo céu e a nova terra, depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, quadro revelado na sequência, é de um novo, eu queria que vocês grifassem isso aí, estado eterno. Esse novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu, certo? E a primeira terra passaram. O mar já não existe, céu, terra e mar não existem. Esse céu também, Ouranás, é o espaço astronômico, não se trata da habitação eterna de Deus. Quer dizer, é esse espaço, essa criação. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. O adjetivo grego aqui, kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma. Fresco, recente, nunca usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar. Tá vendo aqui, o pastor que está fazendo o comentário é o pastor Osiel, né? O Osiel, ele é doutorando em teologia, é mestre em teologia e está doutorando em teologia. Mas ele é um camarada que ele tem essas raízes assembleianas profundas. Então, ele tem essa interpretação bem mais literal da Bíblia. E ele... eu não colocaria aqui lugar, eu, Henrique Herz, não colocaria, eu colocaria estado, porque eu manteria o que está lá em cima lá, estado, né? Mas aqui ele coloca, nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum, desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra, o apóstolo Pedro confirmou essa esperança, esse lugar é o destino dos cristãos, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço novas todas as coisas.